Boa noite a todos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto dessa noite com bastante alegria em nosso coração. Vamos ler o Salmo 117. Salmo 117 são apenas 2 versículos, mas que falam do nosso louvor ao nosso Deus. Salmo 117, está na projeção também. Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Você que também está acompanhando pelas redes sociais, também que Deus abençoe e fale ao seu coração. Salmo 117, versículo 1 e 2, diz assim: Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém? Isso é aleluia aqui no versículo, né? A gente falamos aleluia, esse versículo termina com aleluia. O versículo 2 fala que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Esse é o motivo que nós temos que louvar ao nosso Deus. Nosso culto também é de gratidão ao nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e nós cremos que Deus sempre foi fiel a nós, e que Ele vai continuar sendo fiel, que aqui diz a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então nós viemos também para renovar a nossa confiança na fidelidade de Deus. Se você está preocupado, está com alguma dificuldade, mas creia que Deus, Ele continua cuidando de nós. Então vamos orar para que Deus nos abençoe, fale ao nosso coração, para que você esteja com o coração, com a mente aberta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que não haja nenhum impedimento. Então realmente que possamos sair essa noite com essa verdade renovada em nosso coração, que o nosso Deus é fiel, podemos confiar em Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos de coração por mais um domingo na tua presença, no culto da noite. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel para conosco, tudo aquilo que nós precisamos não tem faltado, o Senhor tem nos dirigido, nos guiado, nos sustentado, nos ajudado, Deus. Nós cremos que a fidelidade do Senhor dura para sempre, nós queremos renovar essa confiança no Senhor. Creio que o Senhor tem coisas grandes para nós essa noite, Deus. Creio que o Senhor tem uma palavra através das músicas, das orações, da mensagem, da comunhão uns com os outros, para renovar essa verdade em nosso coração. Que o inimigo não venha tirar essa certeza, Deus, que possamos continuar confiando no Senhor, Deus, que o Senhor está cuidando de nós, tudo aquilo que o Senhor prometeu está se cumprindo e vai se cumprir em nossas vidas, e na vida da nossa igreja também. Nós oramos para que o nosso povo esteja unido em adoração, ó Deus, que não haja nenhum impedimento para o agir do Espírito Santo em nosso coração, ó Deus, que deixamos para trás toda a tristeza, preocupação, ansiedade, algo que falaram que não vem do Senhor, Deus, que nós deixamos para trás. Nós cremos que o Senhor tem coisas novas para nós essa noite. Nós repreendemos em nome de Jesus qualquer influência do inimigo, Deus, contra a nossa vida pessoal ou contra a nossa igreja, pois nós cremos que é o Senhor que cuida de nós e o Senhor é fiel ao seu povo. Nós entregamos esse culto, entregamos as nossas vidas na tua presença, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, adorando a nosso Deus. Vamos cantar com alegria agora. Graça e paz, igreja, amém? Amém, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria nessa noite. Vamos lá? Senhor, te
todos juntos. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Senhor, pode cumprimentar quem está do seu lado e logo tomar o seu assento. Amém. Boa noite a todos, sou Marcelo, para quem não me conhece, venho aqui para falar da oferta de amor em comemoração ao aniversário da nossa igreja. Você que está aqui na nossa igreja, que gosta da nossa igreja, vamos dar esse presente para manter a nossa igreja boa, agradável e sempre nos caminhos de Deus. Eu conto com vocês, tá? 74 anos a nossa igreja vai fazer. Oi, igreja, tudo bem? Vim avisar vocês que toda segunda e quarta nós temos bazar. E ele funciona a partir das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Se você tiver doações na sua casa também, alguma coisa que você não usa, pode trazer, porque nós estamos aceitando doações. Graça e paz, igreja. Nós viemos avisar que nós, da Igreja Batista, fizemos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Fundação Paulistana e implantamos cursos 100% gratuitos aqui na igreja. Para fecharmos as turmas de junho, nós temos cuidador de idosos, manicure, turismo e organização de evento, manutenção de smartphone, portaria e controlador de acesso. Essa é a última semana para se matricular. Então, você pode estar me procurando Lázaro e a Lu para maiores informações. Oi, igreja, tudo bem? Vim aqui avisar vocês sobre a nossa programação em comemoração aos 74 anos da nossa igreja. Então já anota aí para vocês não perderem. Nossa programação acontecerá no dia 15, que é o próximo domingo, e nós comemoraremos tanto pela manhã como à noite. No domingo pela manhã, nós teremos a pregação do pastor Ademir, da Igreja Batista lá do Jardim Augusta. À noite, nós teremos batismo, recepção de novos membros, apresentação do coral e também teremos a pregação com o pastor Darcy, da Igreja Batista lá de São Mateus. Então, vocês não podem perder essa programação, porque ela está incrível. Espero vocês!
Olá pessoal, estou passando aqui para dar um aviso para o pessoal da terceira idade. No próximo dia 14, às 14 horas, nós vamos ter aqui na igreja um treinamento para quem tem dificuldade para lidar com o celular, tem dúvidas, traga suas dúvidas, seus questionamentos. Então vai ter uma pessoa aqui que vai dar um treinamento para vocês, tá bom? Dia 14, às 14 horas. Esperamos por você. Amém. Glórias a Deus. Os avisos, só reforçando sempre o aviso do aniversário da igreja, que é o próximo final de semana, né? Todo domingo, tanto da manhã quanto da noite. Como já foi avisado, temos algumas programações especiais, pastores de fora que virão no culto da manhã e da noite, batismos, recepção de novos membros. Nada melhor, a melhor forma de nós estamos agradecendo a Deus e comemorando o aniversário da nossa igreja, né? Que batismo eu entendo que é crescimento de igreja. Então essa é a principal bênção que a nossa igreja sempre terá, é alcançar novas almas para o Senhor Jesus. Amém? Vamos dando continuidade, vamos agora consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao nosso Deus. Eu vou ler aqui o texto lá em Deuteronômio capítulo 26, versículo 1 e versículo 2. Deuteronômio 26, 1 e 2, que diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Esse texto aqui, na verdade, está falando que nós temos que entregar as primícias para o Senhor. É isso que eles faziam desde a época do Antigo Testamento, né? Os primeiros frutos, o melhor, eles entregavam na casa do Senhor. Logicamente hoje não são os frutos, mas aquilo que você recebe, frutos do seu trabalho, você também deve estar consagrando ao Senhor. Nós entregamos a casa de Deus e a casa de Deus administra, mas antes de tudo a oferta é sempre primeiramente para o Senhor Deus. E a nossa confiança, nós cremos que se nós somos generosos, obedientes à palavra de Deus, Deus também nunca vai deixar nos faltar e sempre vai nos abençoar cada vez mais. Também é essa forma que a nossa igreja cresceu nesses anos, né? Durante 74 anos, a igreja sempre viveu desta forma, os dízimos, as ofertas, as contribuições dos irmãos. Nós vemos que Deus tem multiplicado, multiplicou a igreja, multiplicou os membros que são atualmente, que já passaram por aqui. Muitas vidas foram ganhas para Jesus. Então, tenha essa consciência, essa consideração na sua vida, no seu coração. Nós entregamos para o Senhor e o Senhor dá o crescimento. E por isso que, inclusive, estamos próximos do nosso aniversário, que Deus tem dado crescimento para a nossa igreja. E nos abençoado também de forma individual, abençoado cada família. Vamos nesse momento, então, estar consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas ao Senhor. Vamos, você que trouxe sua oferta, poderá, enquanto estivermos cantando louvor, trazer aqui no gasofilácio, e também vamos agradecer por aqueles que também têm ofertado durante a semana. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós queremos consagrar também os dízimos e as ofertas ao Senhor. Nós cremos que é dessa forma que o Senhor tem abençoado a nossa igreja no decorrer de todos esses anos aqui em Vila Diva, Deus. Nós cremos que o Senhor tem multiplicado aquilo que os seus servos têm dado, ano após ano, Deus. E dessa forma, a tua obra é feita aqui em Vila Diva, e principalmente pessoas são alcançadas para o Senhor Jesus, e o seu nome é sempre glorificado e adorado. Te agradecemos de coração, Deus, pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas. E eu peço que o Senhor venha abençoar, multiplicar sobre a vida de cada um que tem ofertado na tua casa, Deus. Eu peço sempre, Deus, também, aqueles que estão em alguma dificuldade, que o Senhor venha resolver uma situação, de repente, na área financeira, Deus, abrindo uma porta de emprego, resolvendo alguma situação, para que essa pessoa também possa estar contribuindo com alegria, Deus. Abençoa as nossas famílias, Deus, nessa área, Deus, continue nos sustentando, mas principalmente a nossa igreja em Vila Diva, Deus, que as bênçãos continuem crescendo cada vez mais. O Senhor dê sabedoria, como sempre tem dado àqueles que administram esses recursos. Por isso nós consagramos com alegria nesse momento os dízimos e as ofertas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar louvor. Você que trouxe os seus dízimos e as suas ofertas poderá estar consagrando a Deus nesse momento. Sempre nossas irmãs também de intercessão estão aqui na frente para receber também os seus pedidos de oração.
No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, diga. O nome de Jesus, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, diga quão maravilhoso, o nome de Jesus, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus, Ele está acima de todos os nomes. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, Ele é, Ele era e sempre há de ser. O nome de Jesus é um nome que tem poder, amém? Aleluias. É o nome de Jesus que venceu a morte, é o nome de Jesus que traz libertação, é o nome de Jesus que perdoa os seus pecados, é o nome de Jesus que te dá a salvação. Sim, Jesus, clamamos pelo teu nome, ó Deus. A morte e o véu, a tumba vazia agora está. O céu te adora, pois ressuscitaste, vivo está. Ele és invencível, inigualável,
mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, nome de Jesus. A presença de Jesus está aqui neste lugar, amém? Aleluias. Tu és bem-vindo aqui e em nossos corações toma direção, Deus. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Deus, faça-se presente neste lugar. Que os céus fechados se abram, que teu reino se faça, Deus, neste lugar, ó Deus, nessa cidade, nesse país, na nossa casa, Deus. Que o teu tua presença, Senhor, inunde nosso ser, nossa vida, Deus. Estou de pé. Se estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, se puder levantar suas mãos assim bem alto, assim, ó. Que se há o teu reino, Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. que se abram os céus, que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino
Você pode aplaudir ao Senhor. Feche seus olhos. Fale mais uma vez com Deus. Fale mais uma vez com o Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Eu creio que Deus está aqui presente para nos abençoar, para cuidar de nós, para nos dar uma direção. E eu queria abrir esse momento para que você tivesse esse momento com Deus em oração, para que você abrisse seu coração a Ele, falasse um pouquinho como você está essa noite. Apesar do culto já ter começado, muita coisa já aconteceu, mas talvez você não teve esse momento de dizer: Deus, meu coração está desse jeito, minha alma está aflita, meus pensamentos estão confusos, as preocupações têm dominado o meu coração. Quem sabe você entrou aqui dessa maneira, talvez com um problema que aconteceu essa semana, uma dificuldade que ainda não foi resolvida. Agora é o momento que você: Deus, me ajuda. Senhor, eu coloco nas tuas mãos essa causa, esta situação que eu tenho lutado tanto, tenho orado tanto, tenho buscado tanto, mas mais uma vez eu lanço aos teus pés. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. É Ele quem cuida do seu coração, da sua mente, da sua alma, das suas emoções. E nesse sentido nós podemos apresentar a Ele a nossa causa, a nossa dificuldade. Vá orando onde você está. Talvez por alguém que você saiba, próximo de você, que está passando por um problema. Agora é hora de você também colocar a vida dessa pessoa, talvez dessa família, algum colega de trabalho, algum vizinho seu, algum irmão da igreja, e colocar essa vida nas mãos de Deus. Talvez você tenha também essa semana algum desafio a ser resolvido, alguma coisa que está incomodando o teu coração. Coloque diante de Deus, peça força para Ele, direção, as palavras certas, a decisão correta. Vá falando onde você está. Oh Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença aqui estamos, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, nesse culto que é prestado ao Senhor. Nós viemos das nossas casas para adorar a Ti, para prestar o nosso culto ao Senhor. Porque reconhecemos, ó Deus, que não há outro em nossas vidas digno de ser louvado e adorado. E nós entregamos o nosso louvor ao Senhor, assim como este momento nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Entregamos o nosso coração, Deus. Porque quantas vezes estamos talvez no culto aflitos, preocupados, ansiosos. Talvez situações tenham tirado a nossa paz. Mas nesse momento, unidos em oração com a Tua igreja, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, confiando, ó Deus, no agir do Senhor, confiando na Tua intervenção, no milagre que o Senhor pode fazer em nossas vidas, Pai. Confiando que o sobrenatural pode acontecer da noite para o dia. Que a resposta que nós precisamos está a caminho. A porta que está fechada, o Senhor pode abrir. A enfermidade que foi instalada, o Senhor pode curar. O problema que foi causado, o Senhor pode acalmar. Oh Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai.
Colocamos nas suas mãos esta semana que vai vir, Senhor. Talvez alguém entrou aqui preocupado. Como eu vou fazer? De que maneira vai ser? Mas o Senhor diz para você acalmar o teu coração. É a palavra de Deus que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Entregue tudo nas mãos do Senhor e Ele agirá no tempo certo. Ajuda-nos, Pai, a descansar em Ti, a descansar no Senhor e saber que todas as coisas estão no controle das Tuas mãos. Senhor Deus, acalma o nosso coração e que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco e que mais cedo ou mais tarde, assim como essa canção, sim, ó Deus, o céu se abrirá e as bênçãos de Deus serão derramadas sobre as nossas vidas. Oh Senhor, te louvamos e te adoramos, porque nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz. Tua palavra que vai ser lida e ministrada nessa noite, Pai, que possa vir de encontro ao nosso coração e que nós possamos sair transformados aqui deste lugar, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Adore a Ele. Adore, adore. Antes de você sentar, dá um abraço aí mais uma vez, quem está do seu lado, dizendo: oh, que bom que você está aqui essa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar com os irmãos aqui essa noite. Tempinho, né? Friozinho como esse. A gente não sabe se fica debaixo das cobertas ou se vem para a igreja. Mas é uma alegria estar com você aqui. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Faz um sinal assim com a sua mão para a gente ver. Alguém nos visita pela primeira vez? Ali atrás, à minha direita, seja bem-vinda. Que Deus abençoe grandemente sua vida, tá bom? Volte outras vezes. Mais alguém nos visita? Vamos agradecer a Deus, aplaudindo ao Senhor por essa visita, estar conosco nessa noite. Volte outras vezes, tá bom? Sentimos muito honrados com você aqui conosco. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 23. Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 23. Todos acharam? Gênesis é facinho, né? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra,
Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo de enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e todas as planícies, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Amém, meus irmãos? Olha para cá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o cuidado que devemos ter de olhar para trás. E na verdade, todo culto, né, você sabe disso, nós temos que nos posicionar, nós temos que tomar decisões. Cada ministração é algo que Deus coloca no nosso coração. Quando você sai da sua casa, eu imagino que você vem orando, pedindo a Deus para que te direcione. Os louvores, eles são tocados para que a gente adore a Deus, e tudo vai sendo trabalhado para que no momento certo nós possamos dizer: Deus está falando isso comigo. E quando Deus fala, é algo que Ele quer do nosso coração. Ele quer uma decisão, Ele quer que eu, você, tomemos um passo a mais na nossa vida. É por isso que a gente vem todo domingo na igreja. Estava aqui agora há pouco com alguns irmãos que vão se batizar, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso. A gente vem todo domingo na igreja por quê? Para estar em comunhão com os nossos irmãos, porque durante a semana é mais difícil, a gente trabalha, outros estudam, né? Então cada um tem as suas atividades, mas o domingo é o dia que nós podemos nos reunir em conjunto. Domingo é quando nós somos ministrados por uma única só palavra. Durante a semana você vai fazendo o seu devocional, você vai buscando a Deus nos seus horários, mas o domingo a gente vem para receber um direcionamento de Deus. E pensando sobre isso, quantos de nós muitas vezes somos convidados por Deus a sair de um ponto a ir para o outro? Se você olhar para a Bíblia desse sentido, você vai perceber que foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava sendo muito oprimido pelo faraó e os egípcios, diz a palavra que eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu a oração deles, falou com Moisés, levantou Moisés para tirar o povo de Israel, os hebreus, até então eles eram os hebreus, do Egito para a terra que Deus iria mostrar. Então Deus estava tirando o povo de um lugar para outro. E quando nós ouvimos a palavra, é justamente isso. Deus, Ele quer tocar no seu coração para você sair desse lugar e ir para cá. Você sair de um ponto até o ponto que Deus quer. E quantas vezes, talvez, né, alguns que estão aqui, estão vivendo essa situação. São tentados a olhar para trás. O povo de Israel fez muito isso. O povo de Israel, quando saíram lá do Egito, eles iam até Moisés com a seguinte indagação: Moisés, por que você tirou a gente de lá, do Egito? Eles estavam afirmando que era melhor ser escravos do que serem livres. E Deus, na sua promessa, tinha dito para eles que eles iriam viver numa terra que mana leite e mel, um paraíso. Mas mesmo assim, mediante as dificuldades, principalmente na fase que eles estavam no deserto, eles eram tentados a olhar para trás. E muitas lutas que nós passamos na vida nos condicionam
a olhar para trás. Será mesmo que Deus tem algo novo para mim lá na frente? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus, nessa situação que eu estou passando, Ele vai fazer alguma coisa diferente? Um milagre, um sobrenatural? Será que Deus vai fazer isso na minha vida? Então, dependendo da situação que nós estivermos vivendo, e principalmente aquelas difíceis de serem resolvidas, a tendência nossa é olhar para trás. A gente tem que ter muita sabedoria do que nós estamos tendo como padrão de olhar para trás. Porque existem pessoas que estão vivendo o presente e estão sempre vivendo lá no passado. Deus te deu o dia de hoje para você viver novas coisas, para você viver coisas que Ele pode fazer na sua vida hoje. Por isso que o estado verbal se chama presente, porque é um presente de Deus mesmo. Mas existem pessoas que estão sempre dizendo, porque lá no passado era assim, porque há anos atrás era daquele jeito. Tudo bem, a gente, em alguns momentos, precisamos sim olhar e ver as coisas boas para nos alegrarmos, mas a gente não pode viver lá no passado. Vou te dar um exemplo bem prático disso. Na próxima semana, nossa igreja vai comemorar o aniversário de 74 anos. Então é uma alegria para a gente olhar para o passado e ver quanta coisa boa Deus fez aqui nessa igreja. Quanta gente já passou por aqui, quantas pessoas foram batizadas, quanta coisa aconteceu de pessoas encontrando Jesus. Quantas pessoas importantes fundaram essa igreja e que não estão mais aqui conosco. Só tem 2 pessoas que fizeram parte desse contexto. Vamos ver se elas conseguem estar aqui conosco. Não sei se vai dar. A irmã Lucia e a irmã Lucinda. Essa semana estava visitando a Lucinda, estava no hospital e precisa das nossas orações. São irmãs que participaram desse momento de início da nossa igreja. Então nós podemos olhar para este passado e se alegrar. E dizer, olha quanta coisa Deus fez. Quantas vidas foram abençoadas. Quantas vidas foram alcançadas, transformadas. Mas nós não podemos ficar presos a este passado. Devemos sim nos alegrar, glorificar a Deus, contar as bênçãos, porém não ficar preso a Ele. Porque se nós ficarmos presos a Ele, nós podemos correr o risco de não andar para frente. E assim também na nossa vida pessoal. Sua profissão, seus estudos, seu relacionamento conjugal, familiar. Se você ficar esperando, que o passado volte para ser o que era na sua vida, você nunca vai fazer nada. Porque há 20 anos atrás eu fiz um curso de datilografia. Hoje, eu acho que existe máquina, como chama? Escrever, Máquina de escrever, eu acho que existe para... Não sei. Mas, se você depender de conseguir um emprego com o seu diploma de curso de datilografia hoje, você vai ficar para o final da fila. Tem que se atualizar.
Ah, porque lá no passado o meu marido, a minha esposa era mais carinhoso ou carinhosa comigo. E se você não fizer nada hoje também, você vai ficar uma pessoa amargurada. Você vai ficar só olhando para trás e achando que o seu relacionamento é um lixo, é uma droga. Então tem coisas que, se a gente não tomar o cuidado, a gente vai ficar preso e nós não vamos caminhar. Não estou falando só a nível de igreja não, mas em todos os aspectos da nossa vida. Olhando aqui para esse texto, nós vamos ver que desde o início, você conhece a história, se não, eu aconselho você ler com mais calma, porque o texto é extenso. Mas o capítulo 19, Deus, ele promete destruir Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade promíscua, uma cidade que não estava agradando a Deus. E dentro dessa cidade morava pessoas que faziam parte, do povo de Deus. E Deus então manda um anjo dizendo, olha, fala para ele, fala lá, para Ló, sair de Sodoma e Gomorra, porque eu vou destruir essa cidade. E nesse contexto, a mulher de Ló, a sua família, também tinham que tomar essa decisão. Vamos todos sair da cidade. Não adianta um sair e o resto ficar. Não adianta a gente, Ló, dar esse passo, ir para frente e buscar o que Deus quer para a minha vida e vocês ficarem para trás. Não, é toda a família, então vamos. E aí eles tomam essa decisão, saem de lá, porque eles foram avisados por um anjo. Só que dentro desse contexto, vocês viram aí, que a mulher de Ló, ela olha para trás. E diz o texto que ela foi transformada por uma estátua de sal. E aqui eu queria ver alguns pontos interessantes desse aspecto do olhar da esposa de Ló. Por que ela foi transformada por uma estátua de sal? Eu acho que ninguém aqui vai ser transformado em estátua de sal, mas por ela ter sido transformada em estátua de sal, isso quer dizer muito para nós hoje. Porque estátua não se faz mais nada. Estátua não toma decisão por ela mesma. Estátua não progride na vida. Estátua fica paralisada. Estátua vira estátua, só para ser observada. E quando eu falo isso, se você tem a tendência de ficar olhando para trás, meu irmão, minha irmã, a tendência da sua vida é ficar paralisada. Ela anda pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus. A Bíblia diz, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, todo dia, Deus nos abençoa. Todo dia, Deus fala, filho, filha, esse dia é para você. Eu vou te abençoar. Mas se nesse dia que Deus preparou para você, nessa semana que Deus preparou para você, você ficar olhando para trás e achando que o dia que você vive, ou o futuro que você pode viver, é pior que o seu passado, então você pode ficar paralisado. E pior, talvez você nem viva o plano, os propósitos de Deus para a sua vida. Porque eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. A vida do ser humano, a pior coisa que pode acontecer não é ele morrer. Porque morrer, todos nós vamos. Um dia, para mim e para você, esse momento vai chegar. A não ser que Jesus volte antes. Mas a pior coisa que uma pessoa pode viver na vida dela é não conhecer a vontade de Deus.
é viver longe dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. Ela está aqui, vivendo por viver. Aí eu acordo, vou trabalhar, volto, vejo minha família, volto para casa, ou vive num outro contexto, vou descansar, vejo uma televisão, amanhã é outro dia, e assim vai. Viver sem propósito. Esses dias eu preguei recentemente falando que Deus, Ele tem algo a mais para nós. Esses dias no culto de líderes, eu falei sobre Moisés. Quando Deus fala, Moisés, tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. E quando Deus começa a falar com Moisés, é porque Deus tinha algo maior para Moisés. Não era só que ele cuidasse de ovelhas, apesar de ser importante a sua tarefa aqui na terra enquanto ele fazia. Mas Deus tinha algo maior para ele. Deus queria usar a vida dele de uma forma maior. E a pior coisa, meu irmão, minha irmã, é você ter o seu trabalho, você ter sua família, você ter seus negócios, você fazer o que faz, sem viver os planos de Deus nisso tudo. Então a gente tem que viver a nossa vida de uma forma que a gente não fique apegado ao passado. Deus me chamou, Deus me salvou, Deus permitiu que eu me batizasse, Deus está me dando a oportunidade de servir, mas nós precisamos crer que Ele tem algo a mais para mim e para você. Assim como Ele já fez na sua vida. Ah, Deus já fez um milagre maravilhoso há 30 anos atrás. E você só fica apegado a isso. Não tem nada de errado você contar o seu testemunho pela vida inteira. Glorifica o nome do Senhor por aquilo que Ele te fez. Mas é impossível você viver baseado só naquilo que há 30 anos, 40, 50 anos, ou que seja um mês, viver dessa forma. E tá bom, não. Há 10 anos atrás Deus fez algo maravilhoso e tá bom aí. Não. Deus sempre tem mais para a nossa vida. E nós não podemos correr esse risco de ficar apegado ao passado, porque quando nós pensamos na mulher de Ló, a ideia que traz é que quando ela olha para trás, ela sentiu falta de algo. Não sei o que era, mas o contexto nos dá a entender que ela olhou para trás pensando, será que vale a pena eu seguir em frente? Será que vale a pena eu ir com Ló? Mas lá está tão... Puxa, lá estava tão bom. Ali atrás estava tão confortável para mim. Aí Ló me fala para que Deus disse para a gente sair da cidade. Para onde Deus vai me levar? Aonde Deus vai fazer eu chegar? Não, eu acho que é melhor eu olhar para trás. Ver como que eram as coisas lá. Olha, que saudade. Eu não sei se vale a pena eu dar esse passo com Ló. Seguir em frente. Talvez no coração da esposa de Ló, talvez no coração dela tinha o medo do futuro, né? Ou a falta de confiança em Deus. Sabe aquela interrogação? Como vai ser? E a Bíblia nos ensina e mostra que a gente tem que confiar no Senhor, em Deus, e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Porque uma vez que nós temos medo de forma exagerada, isso é falta de confiança em Deus. O medo, ele faz parte da nossa vida para nós não tomarmos decisões equivocadas. O medo, até certo ponto, ele é bom. Porque ele vai nos ajudar a refletir. Espera aí, será que esse caminho está certo? Estou com medo. Não estou com tanta certeza disso. Então,
o medo, ele traz um certo controle para nós não tomarmos decisões erradas. Mas o medo exagerado também nos leva a não confiar em Deus. Porque em alguns momentos, a gente vai ter que passar por cima desse medo. Vamos ter que tomar a decisão. Não, Deus está me conduzindo para cá. O que Deus quer da minha vida é isso. Então eu vou tomar essa decisão e vamos em frente. Que atrás vem gente. Mas às vezes é isso. Como Abraão, né? Imagine você, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Ou seja, Abraão não tinha ideia de nada. Mas peraí, Senhor, para onde? Me fala o local exato para eu pesquisar no Google aqui e ampliar a foto e ver a rua, as casas. Aí eu vou sentir mais confortável no Google Maps. Aí eu vou. Me fala, Senhor, para onde é o endereço. Aí eu vou colocar aqui no Waze e aí eu vou saber qual é a distância, quantas horas eu vou chegar. Mas Abraão não tinha recurso nenhum. Ele precisou confiar plenamente na voz de Deus. Abraão, seguinte, não vou te mostrar, mas vai. Sai da sua parentela. Ai, meu Deus, mas meus parentes, eles são tão legais comigo. Os meus parentes são tão bons. Eu me dou bem com todos eles. Abraão, sai da sua parentela. Porque Deus queria escrever uma nova história na vida de Abraão. E ele precisava tomar essa decisão. Então olhar para frente, às vezes, vai causar esse medo, mas a gente vai precisar ter confiança em Deus. E saber que, independente do que seja, Deus vai continuar confiando, conduzindo a minha vida. Quais são as consequências? Para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor de olhar para trás, né? Tirando aqui a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, é ficar estagnado. E talvez alguém nessa noite esteja estagnado. Eu não consigo ir para cá, não consigo ir para lá, a minha vida não anda. Eu sinto que a minha vida está parada, porque você está estagnado. Você chegou nesse ponto. Você chegou nesse estágio. E que você precisa caminhar. Que você precisa andar. Que você precisa olhar para o futuro. E saber que Deus tem mais para você. Uma ilustração para a gente poder encaixar. Imagine um motorista olhando pelo retrovisor enquanto ele dirige para frente. O que vai acontecer? Ele vai bater. O retrovisor, ele existe para você ver quem está vindo aí atrás, né? Você tomar alguns cuidados para você entrar para a esquerda, para a direita. Ele é um apoio, mas ele não é a direção para você. O retrovisor é isso. O retrovisor não dá direção para ninguém. Ele é um apoio para você dirigir. E é assim também na nossa vida, irmãos. Olhar para o passado pode nos dar um apoio. No sentido, puxa, eu errei ali, então hoje não é esse caminho que eu quero para a minha vida. Opa, eu acertei aqui, então eu acho que é esse caminho que eu tenho que continuar. Então o passado, ele serve como um apoio, talvez, né? Para você tomar hoje umas decisões melhores. Mas ele não é a sua base completa para você seguir em frente. Olhar para frente. Olhar na direção que Deus nos dá. Irmãos, olhar para trás como a mulher de Ló é tão perigoso que o próprio Jesus disse isso.
Lá no livro de Lucas, capítulo 17, verso 32, Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus que disse isso. Ela não fez certo. Lembrai-vos que ela fez. E ela se prejudicou. Então eu penso que esse texto da mulher de Ló, as palavras de Jesus, seja algo que deve abrir os nossos olhos. Aliás, foi o próprio Senhor Jesus, no capítulo 9, 62, livro de Lucas, Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Foi Jesus que falou. Ninguém é apto. Você quer andar para frente, você quer progredir, se você quer avançar, você colocou a mão no arado e olhar para trás, já perdeu tempo. E a gente tem que ter, uma vida que nos leva adiante de Deus. Foi Paulo mesmo que falou no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo. Olha só como começa o versículo. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? A vontade de Deus. E eu e você, nos contextos aqui diferentes, nas realidades diferentes, a gente tem que buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então é nisso que eu tenho que prosseguir. E aí Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo mesmo falou: olha, vou para frente. Falando sobre batismo, um dos versículos que nós citamos para os irmãos na hora da classe, foi que Paulo mesmo disse: sou uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vejam como a Bíblia mostra para a gente que a gente não tem que ficar apegado às coisas atrás. Há coisas, há momentos e há pessoas, porque isso pode nos prejudicar na nossa caminhada para frente. Paulo mesmo diz, no sentido de uma vida nova. É o que nós conversamos. Olha, vocês vão se batizar, e o batismo tem esse ato simbólico. É morrer para o mundo e viver para Deus. Quem vocês eram antes de Deus e agora quem vocês são com Deus. As coisas antigas, o que eu praticava ficou para trás. O que eu fazia, o que eu falava, ficou para trás. Agora eu sou uma nova criação. E essa nova criação, que o Espírito Santo habita em mim, vai tomando conta do meu coração. E eu vou sendo essa nova criação que Deus deseja que eu seja. Essa nova criatura que Deus está formando. Que você está sendo formado. Então, irmãos, olhar para trás não vai levar ninguém a lugar algum. Agora, rapidamente, para a gente concluir. Como não olhar para trás? Primeiro, se arrependendo de todo o seu coração. Se você percebe hoje que há alguma coisa te impedindo, uma barreira, um obstáculo para o seu crescimento espiritual e assim por diante, você precisa se arrepender. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos dizer para Deus, não precisa dizer para as pessoas, mas dizer para Deus: Deus, olha, eu pisei na bola, eu errei. E a Bíblia também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Seja o que for que aconteceu, Deus passa uma borracha. Mas você precisa abrir sua boca e dizer para Ele.
Você precisa abrir o seu coração e dizer: Deus, olha, a minha vida está assim porque aconteceu isso. Mas confessar, se arrepender, para a sua vida andar, caminhar. Senão ela vai ficar presa às coisas do passado. Muitas pessoas talvez estejam presas por causa de algum pecado. E às vezes não conseguem se desvencilhar. A palavra de Deus no livro de Hebreus fala algo muito interessante para nós. Lá no livro de Hebreus fala uma coisa bem especial no capítulo, deixa eu ver aqui certinho. Capítulo 12 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, escute isso, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É se desvencilhar de tudo que nos atrapalha. Se você percebe que algo está te atrapalhando na sua caminhada, tome a decisão de sair disso. Para Deus abençoar você. Segunda coisa, renove a sua mente. Porque, como eu disse, às vezes você não quer dar um passo, você não quer fazer, porque a sua mente está pegada lá atrás. Ah, porque lá é bom, lá é confortável. Vocês acham que para Abraão foi fácil? Não. Para ele era confortável ficar onde ele estava. A mulher de Ló, a olhar para trás, dá a ideia de que a interpretação é de que ela queria estar lá atrás. Ela não queria sair do lugar onde ela estava. Era confortável. Não quero viver desafios novos. Não, chega, tá bom. Vocês lembram de Elias? Quando ele vence os profetas de Baal, e aí Jezabel manda lá recado para ele: olha, fala para esse profeta que eu vou arrancar a cabeça dele, ele vai morrer. E aí Elias, o profeta de Deus, ele ouve essa mensagem, e o que acontece? Ele foge. Só que nessa fugida dele, uma das conversas que ele teve com Deus foi o seguinte, que eu quero dizer isso para você. Ele diz assim: Deus, pode me matar, porque já está bom até aqui. O que eu fiz, sabe, já está bom. Essa foi a conversa de Elias com Deus. Então Elias estava dizendo assim: Deus, chegou aqui, tá bom, não precisa mais, né? Eu entendo, falando aqui entre nós, né? Eu entendo que o Senhor já me usou, eu já, né? Fiz a tua vontade muitas vezes, agora deixa isso para outros. Só que naquele contexto, não era isso que Deus queria da vida de Elias. Tanto é que Elias, ele dorme, vai lá um anjo, acorda ele e fala: come aí, Deus está cuidando de você. Come, que ele tem planos para você. Come aí, meu, que Deus vai usar ainda a tua vida. Aí ele come e tal, só que volta a dormir. E aí vai lá o anjo de novo, acorda Elias. E aí nessa experiência de Elias, ele entra numa caverna, e aí Deus fala: Elias, estou resumindo aqui a história, sai para fora. Aí ele sai lá, vê várias situações acontecendo, e Deus não estava naquilo. Onde Deus estava? Numa brisa, um vento suave. E Deus falou com Elias ali, dizendo: Elias, agora você vai voltar o mesmo caminho que você fez, vai lá para Berseba, e porque você vai ungir ainda reis nesta terra. O que isso quer dizer, meu irmão? Talvez para Elias já estava bom, mas Deus queria usar mais a vida dele.
Então a gente precisa renovar a nossa mente. Porque a gente acha, não, deixa isso para os mais jovens. Ou os mais jovens falam, não, deixa isso para os mais velhos. Não. Deus quer usar todo mundo. Qualquer idade, qualquer fase que nós estejamos vivendo, meus irmãos. Mas a gente precisa renovar a nossa mente e não viver apegado ao passado. Porque lá antes Deus me usava, hoje Deus não quer usar você? Eu penso que Deus quer usar você do mesmo jeito que Ele usou você ontem, ano passado, mês passado, ou quando quer que for. Precisamos renovar a nossa mente, porque lá no livro de Romanos, capítulo 12, diz isso. Transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só consigo experimentar a vontade de Deus uma vez que eu me abrir, uma vez que a minha mente estiver sendo renovada pelo Espírito Santo. Porque se eu tiver a mesma mente, se eu continuar sendo vingativo, se eu continuar odiando todo mundo, se eu continuar xingando todo mundo, se eu continuar sendo a velha criatura, o velho homem que eu era, as coisas vão ficar mais difíceis. E a sua mente precisa ser renovada por Deus. Última coisa, como a gente segue em frente. Não ande sozinho, mas ande com as pessoas certas. Porque andar com pessoas não quer dizer que você está bem. Já há um ditado, que já diz isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós precisamos tomar cuidado com as pessoas, os lugares que nós estivermos andando, colocando os nossos pés. Porque pessoas também nos atrapalham. Pessoas também impedem a gente de viver a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que pessoas nos ajudam a se achegar a Deus, há muita gente que também nos atrapalha para conhecer a vontade de Deus. Eu preciso terminar, senão não vou. Fui avisado que as crianças têm uma participação agora à noite, Então vamos concluir dizendo para você o seguinte: não olhe para trás, mas olhe para frente. Prossiga para o seu alvo, aquilo que Deus preparou na sua vida. E eu quero concluir dizendo, Isaías 43, verso 18 e 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que estou fazendo nova todas as coisas. Quantos creem nessa palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. É a palavra de Deus que diz, vamos ficar de pé? Esqueçam o que se foi. Deus está falando para você essa noite, esqueça o teu passado, esqueça, se foi bom, se foi ruim, se foi péssimo, se não era o jeito que você queria, esqueça, e veja as coisas novas, que Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Esta noite eu creio que Deus está chamando alguns para romper com o passado. Talvez você que entrou aqui essa noite, Deus falou com você, não viva mais olhando para trás.
Há um longo caminho pela frente, diz o Senhor, e eu quero agir na sua vida. Olhe para Jesus, olhe para a frente. Deus, Ele tem muito mais pela frente do que aquilo que Ele já fez no seu passado. Então, continue na presença dEle. Que você ore essa noite dizendo: Senhor Jesus, eu quero fechar esta porta do passado. Aquilo que está me impedindo de seguir em frente. Esta noite eu não quero viver baseado no meu passado, mas eu quero viver naquilo que o Senhor pode fazer no meu futuro. Oh Deus, eu coloco minha vida, meu coração nas tuas mãos. Que os meus sentimentos, o meu coração não seja contaminado pelas coisas que muitas vezes me impedem de seguir em frente. Talvez seja esta a sua oração. Mas que você abra o teu coração essa noite dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor tem um plano para a minha vida. E eu quero viver ele para mim. Jesus, eu abro o meu coração para te receber nesta noite. Eu quero ser uma nova criatura, uma nova criação. Se de repente você nunca fez esta oração entregando a sua vida para Jesus, Ele te convida a você fazer esta oração. Peça para Ele entrar no seu coração, na sua vida. Você que nunca pediu para Jesus ser o seu Senhor e o seu Salvador, esta noite Ele está convidando você a fazer essa oração. Convide Ele para entrar na sua vida, para Ele escrever uma nova história, para Ele perdoar os seus pecados e te dar a certeza da vida eterna. Se é o seu caso, ore comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo esta noite no meu coração. Eu entrego a minha vida a ti, Jesus. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de todos eles. E nesta noite eu creio que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá a certeza da vida eterna e da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Continue falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém? Levanta sua mão. Deus abençoe. Mocinha ali, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar. Depois a gente conversa com essas pessoas. Amém. Queria chamar o pastor Ricardo aqui. Pastor Rodrigo, fique aqui também, por favor. Bem, irmãos, quem se lembra o que nós comemoramos no segundo domingo do mês de junho de cada ano? O dia do pastor. Exatamente. É isso mesmo, tá? Então, o pastor Ricardo está aqui. Ah lá, pastor Rodrigo também. A diretoria que estiver presente aí da igreja, vem aqui na frente também. Olha os desenhos. Vem cá, pessoal, da diretoria, quem estiver presente, por favor, vem aqui junto. Olha lá, esse aí é o pastor Rodrigo, olha lá. Está com o corpinho bem arrumadinho aí, com o cajado na mão. E o pastor Ricardo copiou dele, ó. Tá vendo? Tá lá. Também tá. Cadê o Coutinho? Não tá aí não, Coutinho? Cadê o Ronaldo? Ah, o Ronaldo já está aí. Bom, quem tiver da diretoria aí está convidado a estar aqui na frente. Bom, pessoal, a Convenção Batista, ela estabeleceu, então, que... Isso, Juliana, vem para cá. Que no segundo domingo
do mês de junho é considerado o dia do pastor. Nós comemoramos o dia do pastor Batista. E eu vou ler aqui 2 passagenzinhas rápidas aqui para o pastor Rodrigo e para o pastor Ricardo. Deus colocou isso no meu coração, em Efésios 4, 11 e 12. Não precisa abrir não, eu vou ler, tá? Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, a fim de que os santos alcancem a perfeição, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E logo em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, ele dirige uma palavra especificamente para os pastores. Diz assim: obedecei, na verdade para a igreja, né? Relacionado com os pastores, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Olha só, né? Os pastores, né? Eles são determinados por Deus, né? Porque se colocam diante de Deus para Deus poder usá-los e prosseguir assim essa caminhada, né? Que foi começado lá no comecinho, no princípio de tudo. E os pastores hoje, eles são instrumentos de Deus para a direção da igreja. E aqui está o pastor Rodrigo, aqui está o pastor Ricardo, que um dia fez um voto perante Deus de ser um pastor, de abrir mão de muitas coisas na vida, mas de abraçar outras que são muito importantes, que faz a igreja crescer, que faz a igreja ouvir a palavra, que faz as pessoas, através da palavra, se entregar a Jesus, se batizar, enfim. Os pastores, eles são usados por Deus, mas eles prestarão conta também. O Senhor fala aqui que eles prestarão conta do que fazem, né? A chamada pastoral, meus irmãos, eu creio que cada um deles deve ter uma chamada pastoral. Porque por que muitos não são pastores? Porque Deus colocou no coração de alguns ser pastores. E a chamada pastoral, né, ou ser pastor por chamado, significa ser desapegado de si mesmo, de honras, de reconhecimento, de posições, glórias, de dias tranquilos e da própria vida. Sorrir quando o coração chora e abençoar quando está passando por provas. Olha que interessante. Mas ser tomado pela paixão da glória de Deus e movido por um profundo amor a Cristo, a sua palavra e a igreja. Eu tenho convivido bastante com o pastor Rodrigo, né, mais do que o pastor Ricardo, e eu sei que o pastor Rodrigo é um homem de Deus. Ele tem amado muito a igreja, muito a sua palavra, tem buscado muito na palavra do Senhor, tem amado muito isso que Deus colocou na mão dele, e eu tenho certeza que o pastor Ricardo é a mesma coisa. Tem uma função muito específica, muito especial na obra de Deus. Ser pastor, então, é muito mais que exercer uma função, meus irmãos. É doar cuidado e amor a diferentes pessoas. É aconselhar, animar, orientar, instruir, advertir, ensinar e conduzir pessoas ao caminho da salvação. Olha só, responsabilidade. Não é simplesmente um título, um cargo. É responsabilidade. E Segunda Crônicas tem um recadinho para vocês. Em 2 Crônicas 15, 7 diz assim: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Que Deus seja louvado
pela vida dos nossos pastores. Nós queremos dizer, em nome da Igreja Batista, que nós estamos felizes porque temos pastores equilibrados, pessoas de Deus, do bem, que têm realmente conduzido o rebanho com amor e, sobretudo, debaixo da graça do Senhor. E agora eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, para a gente fazer uma oração. A irmã pode, por gentileza, você estenda a sua mão, vamos orar. Hoje nós vamos fazer diferente. Vamos orar aos pastores, nós vamos ler o que está escrito aí todos juntos. Vamos abençoar a vida dos pastores. Estenda a sua mão para abençoar a vida dos pastores. 1, 2, 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Receba em nome de Jesus. E agora, irmãos, como de costume, a igreja traz sempre um presentinho para o pastor. Pedi para a irmã Otília, a irmã. Esse do pastor Ricardo, só para diferente das cores. Tá, um presentinho em nome da Igreja Batista de Vila Diva para os nossos pastores. Deus abençoe a vida deles. Obrigado, irmãos da diretoria que esteve aqui presente. Que Deus abençoe. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Nós temos mais outras atividades aí, né? Desejando aí que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Irmão Lázaro. Deus abençoe. Fique aqui um pouquinho, vocês vão receber uma mensagem das crianças para vocês, tá bom? Vocês vão receber. Eu só vou pedir para vocês prestarem bem atenção na mensagem, porque eles pedem para vocês fazerem algumas coisas. Então vocês vão ter que fazer aqui algumas coisas, tá bom? Tá? Pode liberar. Olhando lá, ó. Pastor, hoje é seu dia. Pastor Rodrigo, Pastor Ricardo. E nós queremos te trazer para um local diferente. Os senhores podem descer do púlpito? Ih, vocês vão ter que descer. Pode descer, pode descer, pode descer. Já. Coloca aqui. Mas espere, para onde vocês estão indo? Não sabem, né? Pois bem, O local que queremos te colocar é esse. pastos verdejantes. Passos verdejantes. Pode ficar lá parado lá. Fica aí. Curral de ovelhas. Hoje não queremos que os senhores pastoreiem, mas nós também queremos te lembrar que pastor também é ovelha. Leva as crianças. Nós sabemos que Deus é o seu pastor e cuida de vocês. Mas a Bíblia mostra claramente que a igreja também tem essa responsabilidade. Por isso, hoje queremos mostrar a vocês que estamos aqui para cuidar de vocês. Não somente hoje, mas queremos mostrar que pode sempre contar com a gente. Talvez estejamos se sentindo perdidos, pois afinal, o pastor, por mais que pareça estar cercado por muitos, às vezes se sente só, né? Mas olha só, fique tranquilo, preparamos um lugar seguro. E para que se sinta protegido, vamos colocar cercas.
Sinta-se protegido por nós com seus ensinamentos. Protegeremos o Senhor com nossas orações contra qualquer ataque que vir contra ti. Protegeremos também em nossas mãos as pedras que forem lançadas sobre ti. Também tem telhado, pastor. Te daremos cobertura espiritual e física. Não se sinta constrangido. Conte conosco no que precisa, tanto espiritual quanto material. Na sua casa, na sua família, queremos te dar cobertura. Fique à vontade, queremos te dar o melhor. Um lugar fofinho para cuidar de sua lã. E por falar de lã, deixe cuidar dela. Porque sabemos que os senhores não pensam duas vezes em cuidar primeiro de nós e depois de vocês. Ah, pastor, não se interesse em falar de suas dores. Compartilhe conosco onde dói. Pode contar conosco. Queremos cuidar do Senhor tanto por dentro quanto por fora. O Senhor merece o melhor do céu e o melhor aqui na terra. Olha, pastor, aqui tem alimento, água fresca e limpa. Não sinta fome e sede jamais. Para alimentar a sua alma, queremos dizer que, sempre que precisar de uma palavra amiga, conte conosco. E para alimentarmos também o seu físico, estamos aqui sim para cuidarmos do Senhor, financeiramente também. E com carinho, receba esta pequena gratidão. Pastor, o Senhor também é uma ovelha e também você merece o nosso carinho. Pois um pastor forte precisa de um rebanho unido e obediente ao seu lado. Que possamos sempre pegar a tua visão e apoiar os teus projetos. Estamos aqui como igreja, como ovelhas e como amigos do Senhor. Muito obrigado por todo o nosso querido pastor. Só queremos lembrar à igreja que a mensagem aqui dita não é somente aos pastores, mas à igreja. Que vocês possam lembrar, pastor também é ovelha. Necessita das nossas orações, dos nossos cuidados. Que vocês possam sempre lembrar do pastor em todos os momentos da vida deles. Deus abençoe. Cadê o nosso abraço coletivo, hein? Cadê? Obrigado. Deixa eu falar. Amém, irmãos. Obrigado de coração
por esse carinho, né? Estou feliz com meus sobrinhos, inclusive tem 4 sobrinhos meus que me vêm abraçar aqui. O que veio me trazer aqui é meu sobrinho também, para quem não conhece. Estou bastante feliz com o carinho dessas crianças. Sou grato a Deus pelas crianças, que sempre dão nosso carinho, por a igreja como um todo, pelo pastor Rodrigo, todos os irmãos. E gostaria que os irmãos continuassem orando por nós, por mim, para que a gente tenha disposição para fazer aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Nosso objetivo é servir a Deus, por isso que um pastor é chamado, para servir as pessoas. E que é Deus que nos dá a capacidade de estar ajudando o ministério e abençoando cada um dos irmãos em várias situações diferentes, vários ministérios. Então essa é a minha disposição. Eu espero que os irmãos continuem orando. E também eu agradeço que os irmãos sempre retribuem com muito carinho, com muito amor, com muita oração. Deus abençoe a todos. Uma alegria muito grande fazer parte da família da Igreja Batista em Vila Diva. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, crianças, Ministério Infantil, todos que se mobilizaram para fazer essa homenagem. Com certeza nós ficamos muito honrados, felizes, porque é um privilégio, né, poder cuidar das coisas do Senhor, cuidar do rebanho de Deus, sabendo que nós não somos perfeitos, né? Eu não sei o pastor Ricardo, né? Se é perfeito, pastor? Mas eu digo por mim, realmente tenho minhas falhas, mas, né, saibam de que a nossa intenção é sempre querer fazer o que é melhor. Né? Então, quero aproveitar, pedir perdão se de alguma maneira, né, a gente acaba fazendo algo que desagrada, que entristece. Que Deus continue, né, nos ajudando nessa caminhada, porque nós cuidamos não é de coisas nossas, mas das coisas do Senhor. Então a gente realmente pede a compreensão dos irmãos, porque como essa mensagem mesmo foi dita, né? Os pastores são ovelhas também. E a gente precisa mesmo, né, irmãos, do carinho dos irmãos, assim como a gente procura transmitir o carinho para vocês, né? Não é todo dia, não é sempre, né? Mas, de alguma maneira, a gente procura demonstrar algo por vocês. Muitas vezes a gente também precisa disso, né? Agora, até aproveitando, a gente precisa mesmo, né, do carinho dos irmãos, precisamos das orações dos irmãos. E eu gosto de ser bem prático, né? Bem prático, assim, para não fugir da nossa realidade. A Ju sabe disso. Essa semana, já 2 semanas, me atacou a hérnia que eu tenho, né? Tenho 3 hérnias na coluna. E eu até comentei com a minha esposa, começou 2 dias atrás, a crise atacar, e minha mão aqui está dando choque. Estou tomando remédio e tal. Mas a gente está aqui, né? Porque a gente entende que isso é uma responsabilidade que nós temos. E eu só citei isso porque eu sei que o pastor Ricardo também tem seus problemas, tem suas dificuldades também, porque nós precisamos das orações dos irmãos, né? É isso. Toda essa demonstração ela é muito válida, né? A gente fica muito feliz, mas a oração dos irmãos, ela é o mais importante. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos grandemente, né? A gente ora por vocês todos os dias, a gente se preocupa. Quando a gente manda mensagem pela ausência, não é pegar no pé ou ser chato, mas é por cuidado, por querer que você esteja próximo. Se a gente põe alguém de gancho, não é por ser melhor que ninguém, mas é para que isso de repente desperte o teu coração para você andar no caminho do Senhor. Então a gente vai tentando, né, acertar conforme Deus vai nos direcionando. Então que Deus abençoe grandemente a nossa igreja, e sem dúvida nenhuma nós somos felizes e honrados por esse trabalho que Deus colocou e confiou nas nossas mãos.
Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora. Vamos ficar de pé. Obrigado pelo carinho, tá bom? Levante suas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de cuidar da tua obra. Pessoas tão falhas, digo por mim, mas que o Senhor, pela tua graça, me chamou o pastor Ricardo, para nós cuidarmos daquilo que é teu. Perdoa as nossas imperfeições, nossas falhas, perdoa os nossos erros e nos ajuda, Senhor. Nos capacita a fazer a tua obra neste lugar, cuidando das tuas ovelhas, deste rebanho e desta igreja, Pai. Que o Senhor nos ajude, juntos como povo de Deus, a sempre seguir e fazer a tua vontade. Obrigado pelos líderes, pelos ministérios, pelo ministério infantil aqui representado, representando a igreja. Obrigado pela vida de cada criança, cada adolescente, cada junior, são tão importantes para nós. Que o Senhor abençoe toda a tua igreja, Pai. Dá-nos assim uma semana muito abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor. Deus abençoe, ótima semana. Vai na paz de Jesus. A gente se vê domingo. Fique com Deus.